E Tito Suité é calma. Calma, Tite-Suité. Pô, Tite-Suité. Porque você vai falar calma, você vai falar calma. Você não fala, você vai falar calma. E esse aqui, e Tito-Suité, e Tito-Suité. Tite-Suité. Costume, hábito, né? Daí cuspia no chão e tal. E tinha um rapaz lá que entendia português. Aí ele falava assim, prof, uma coisa só, prof. Eu sou fiscal de Singapura. E o senhor estava cuspindo no chão, o treinador estava cuspindo no chão, é $25 por cuspida. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, com a participação aqui desse jornalista que vos fala, mais o professor Levir Coupe, anfitrião aqui da bancada, e dois convidados muito especiais aqui do personagens do futebol paranaense, de alto quilate, dois preparadores físicos muito reconhecidos nacionalmente, que é Robson Gomes e Rodolfo Mel. Professor, dê as boas-vindas a nossos amigos. Boa tarde, né? É um prazer, o Robson e o Rodolfo, né, são grandes amigos também, né? Então, e a gente encontra muito pouco, sabe? Então é um prazer muito grande e não quero que vocês contem as verdades hoje aqui. Obrigado. E eles têm bastante, viu? Ambos trabalharam com você, né? Robson, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né? Acompanho sempre, né? O podcast ficou... faz parte, como se fosse assim, um jornal semanal que você acompanha e tem a obrigação de acompanhar, Levir. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o teu convite, Adriano Hartmann, né? Os caras te chamam de Hartmann, de Hart, Hartmann, Adriano Hartmann, obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar numa bancada com o Levir, né? O Levir que, numa seleção brasileira de novos, foi o capitão da equipe com tantas feras, inclusive ele, né? E depois as conquistas todas que teve nos trabalhos, não só nos trabalhos, mas principalmente conquistas de títulos, né? Na sua carreira brilhante. E também com o professor Rodolfo, que não teve uma carreira tão brilhante como atleta, né? Mas em compensação ganhou tudo como preparador físico. Para mim é um prazer estar junto com esse trio e com todos que vão acompanhar. Rodolfo Mel, seja muito bem-vindo. Eu agradeço também o convite, é um prazer estar nessa mesa aqui valorizada, né, pelo Robson, pelo Levir. Dispensa comentário, né? Se eu falar que eu assisto, que realmente é uma verdade, e toda a vida estou acompanhando, eu gosto, e realmente é um prazer. O Levir é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, o Robson também, você, e vamos lá, vamos dar continuidade para o trabalho, que o Robson já falou tudo, então sobrou pouco para mim. O professor, ambos são de famílias aí de boleiros, né? Rodolfo, você jogou futebol também, foi goleiro? Não, eu joguei futebol de teimoso. Eu ia cortar, eu ia entrar. Na verdade, eu estudava no Colégio Militar, estudei, né, não estudava. E tinha lá no Colégio Militar o Renatinho Folador e o Paulinho Folador. E me convidaram para jogar no União Juventus na época, antigo União Juventus. E eu fui, eu jogava no time do colégio na época, né, disputava os jogos do Colégio Militares e recebi o convite dos dois. Desculpe, você vê que não existe mais o União Juventus. Ele conseguiu acabar com o time. Não, o time acabou porque o falecido Ernesto Marques foi lá e levou todo mundo para o Curitiba, inclusive eu. Mas na época no Curitiba tinha um zagueiro que não acabava mais. Eu jogava de zagueiro, tinha o Irã, tinha o Levi, tinha um monte de zagueiro. Pachecão, lembra do Pachecão? Lembra, né, Pachecão? Dide. Aí eu continuei treinando lá, mas eu vi que não era a minha área, né? Eu ia todo dia treinar e tal, mas resolvi continuar estudando, que era o melhor caminho que eu podia seguir na época. E, enfim, acabei gostando da área de educação física, me formei em educação física e resolvi partir para o futebol, que era o melhor caminho que eu podia seguir. Sim. E tem uma coincidência aqui, quer dizer, coincidência meio natural, mas os três são formados em educação física na Universidade Federal do Paraná, né? Pois é. E o Robson jogou futebol, né? Jogou no Colorado e no Pinheiros, Robson. Exatamente. Inclusive o Tico, que foi um dos convidados, né? O Tico iniciou na PUC e se formou na Federal. Essa é uma marca bacana. Nós que estivemos essa semana no Sicupira, né? O Sicupira também era da Federal, né? E eu fui também
tentei jogar, né? Os técnicos não me compreendiam. Não incompreende. E não era comum, né? Estudar e jogar, não era comum. Não, é verdade. Então foi uma coisa, foi uma coisa rara. E você foi o pioneiro disso, né? Que você conseguiu se formar jogando futebol, né? E foi capitão da seleção também, exercia uma liderança, né? E tinha passado de educação física, depois se formou em Recife, né? Então, Recife é uma cidade que tem um carinho especial pelo Levir, porque eu estava sempre com o Givanildo lá, agora quando eu estava no Náutico, né? E o Levir tem uma marca muito boa onde passa e lá também. E é bem isso que você falou. Numa outra coincidência, eu passei pelo Colorado, o meu treinador era o Fernando Augusto e o Zequinha. E depois acabei indo para o Pinheiros. Não me lembro qual foi o motivo que eu acabei indo para o Pinheiros, mas acabei indo para o Pinheiros e tive uma identificação muito grande com o Pinheiros, né? E o Pinheiros entrou na minha vida assim, como um marco familiar. O Serginho, que eu jogava junto no Pinheiros, ele acabou se tornando... Serginho Cabeção. Acabou se tornando padrinho do meu filho mais velho, né, do Lucas, eu padrinho da Mariana, filha dele. E depois o Pinheiros acabou me oportunizando, eu fui para uma Taça São Paulo como atleta. Na volta, eu estava no 3º ano de faculdade, eu não estava fazendo bem nem jogava mais ou menos, e nem estudar. Aí eu resolvi estudar, levar a sério. E o Nilo Neves me convidou para ser o preparador físico do Pinheiros, porque o Douglinhas tinha ido para o profissional com o Carlinhos. E aí eu fiquei meio sem graça, porque eu era parceiro dos meninos, de repente ia comandá-los, né? E acabou que a gente teve uma parceria saudável, salutar, né? O Nilo nos orientou desde o início, e o Serginho, como sempre foi líder também, falou que ia dar todo o apoio e acabou dando certo. Olha, mais uma coincidência, né? Você jogava com o pessoal e se tornou preparador físico deles. E o Levir lá no Juventude era o zagueiro do time e virou treinador, Levir. Imagina isso, né? Você sai de férias, termina o ano, sai de férias e você sai como jogador e volta como técnico. Não, aí tá tudo... Com a mesma turma, quer dizer, é uma situação verdade. um pouco delicada, assim, né? Porque... E sem falar, às vezes, que você ficou de técnico e zagueiro, né? Tem isso. Como é que é aquela que você se deu uma chance lá, que você deu uma... Conta essa pra nós. Não, claro, eu de zagueiro jogando, né? De repente falhei num gol. Aí falei... Agora eu me tiro. Não, eu falei, não, eu vou me dar mais uma chance. Aí vai, olha aí, vou ficar, cara. Que bacana. Como é que pode? Não dá pra fazer isso. Não é legal. Se jogar e ser técnico, não tem condições. O Rogério Beraba, acho que jogava com você no Juventude, né? Rogério Beraba. Ruogério... E o preparador físico... Valtair era craque, né? Valtair já era craque. O Rogério Beraba era ruim de bola. Tá? Mas era vestia bom, a camisa. Mas ele era bom de porrada. Então ele estava em todas as brigas, todos os cartões, tudo Todas as era com ele. confusões era com ele. Liderando. Tinha confusão, era ele. Que coisa. Eu trouxe aqui a gente tá com o nosso varal de camisas aí, com várias camisas clubes pelos quais tanto o Robson quanto o Rodolfo trabalharam, mas claro que estão faltando algumas pesadas aqui, falha da produção, da minha produção no caso, né? Eu mesmo. A camisa do Goiás, que é um dos clubes mais identificados aí com o Robson, e a do Atlético Mineiro, que é um dos clubes mais identificados com o Rodolfo. Mas eu quero mostrar essa aqui, ó, que é onde o Robson começou no Colorado. Essa camisa aqui era do professor Levir Coupe. Símbolo na mão. Curioso, é isso que eu ia falar. Você vê que ela tá novinha. Ela novinha. Sim, foi essa aqui que você estava usando aquele dia que o Zequita fez 4 gols lá em cima de você do Zequinha. Eu não me pelo lembro. Atlético, naquele 4x4. Não me lembro bem, Adriano. Não me lembro bem disso. Mas o curioso é isso, que ela não tem símbolo na frente, os símbolos são nas mangas. Nas mangas, nas mangas. E a parte de trás, um 3D arrojado. É uma camisa muito legal. Isso aí lembra a muito quinta bonita, série, né? A quinta série. Agora tá na moda falar de quinta série, esse número 3D aí era a quinta série que a gente fazia. E a gente comprava uma camiseta branca e a tinta, né? Daí já fazia pintava cada time de uma cor. E uma do Curitiba, que para homenagear, porque é onde o Rodolfo começou, né?
E essa camisa aqui é dos 500 anos do Brasil. É uma camisa também muito bonita que a gente Mas coloca no as corpo. duas camisas são lindas. Muito. Falando sério, Muito. são muito bonitas. Né? E o símbolo da federação onde você trabalhou também, Robson. Fui técnico da federação e fui convocado para a seleção paranaense, né? Seleção paranaense, o treinador era o Ramires, diretor era o seu Hélio Alves, Nossa, que time. treinador de goleiros era o Bugrão. E ia ter o Campeonato Brasileiro de Seleções, fizemos 2 amistosos e parou aí. Que ano que foi isso? 1991. 91. Eu 1991. era o preparador físico de Goiás. É mesmo? Que Você bacana, estava em velho. Goiás. Estava em Rodolfo. Goiás. Estava em Goiás. Eu estava no Atlético Mineiro e o treinador do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e o treinador era o Júlio... Espinosa? Não lembro o nome do treinador e eles me convocaram lá, mas também mesma coisa, É? não saiu o campeonato. É mesmo? E ficou por aí. O Levi foi técnico da seleção catarinense, mas isso em 87. E aí veio jogar contra a Paranaense. Foi quando eu aprendi a falar catarinense. Como é que é? Como é que fala? Olha, é difícil. É cantadinho. Cantadinho. Imagina eu falando, eu lá, leite quente não dói o dente. Eles não aguentavam. Eu morava agora, Levi, agora que eu estava com o Alex no Havaí, eu morava onde nasceu Florianópolis, né, no Ribeirão da Ilha. Olha. Então você não consegue entender, é muito rápido. São dialetos, né? São dialetos. Mas depois você vai se acostumando e. Que nem você acaba vai. saindo. Você trabalhou no Nordeste. Eu trabalhei no Fortaleza. Você demora uma semana para entender o que eles estão falando com E você. falam rápido. Falam rápido e você demora para entender, cara. Aí depois você começa a entender e tal, mas é difícil você falar igual eles. Eu não conseguia. O Rodolfo falou de Goiânia, e o primeiro time que eu fui para Goiânia foi por Vila Nova. E aí, na primeira entrevista, eu lembrei ontem do Rogério Ceni. Na primeira entrevista que eu fui dar, aí o assessor de imprensa, não era assessor de imprensa, era supervisor na época, veio falando: eu vou pedir um favor para você, nunca mais repita o que você repetiu. Eu perguntei para ele se a entrevista tinha sido boa, daí ele falou: nunca mais repita o que se falou na entrevista. Daí eu pensei: mas o que eu falei de errado? Daí ele pegou e falou assim: Vila Nova não é de Goiás, Goiás lembra o Goiás, Vila Nova é de Goiânia. Daí, e o Rogério Ceni, na apresentação, no segundo jogo que ele perdeu agora, ele foi falar que tinha que ter um intervalo maior para ele poder trabalhar para o segundo jogo, não dando desculpa que perdeu para o Santos, porque o primeiro jogo foi com vitória. E aí ele, desculpe, não estou acostumado, foi com triunfo. Mas então, tem, né? tem. No incrível. futebol carioca você não pode falar nação, né? A não ser que seja do torcedor do Flamengo. Em todo lugar. A massa lá do Galo, né? Então, você vai falar da massa lá. Não, e outra coisa do Galo também. Eu cheguei lá, nós somos de Curitiba, né? O Rodolfo nasceu em Curitiba também? Também. Aí eu cheguei e fui dar entrevista também, e falei, o Domênico, daí eu fui falar na entrevista e tal, na Itatiaia e tal, pô, pra mim é um prazer estar trabalhando, grandes amigos já trabalharam, né, aqui no Atlético Mineiro, acabou a entrevista, nunca mais fale Atlético Mineiro. Atlético é só um, é só... O Rodolfo, o Atlético é o Atlético Mineiro, ou só o Atlético, né, Domênico? Mas pra nós o Atlético é o Atlético Paranaense, né? É o clube que você tem maior identificação, mais vezes trabalhou? Foi de todos os clubes que eu trabalhei, foi o Atlético Mineiro que eu fui mais vezes trabalhar. Mas eu trabalhei já... O clube que eu iniciei foi o Curitiba. E eu tenho uma gratidão ao meu amigo Tico. Porque não como o Robson, que já estava no futebol, eu vim do atletismo. E me formei em 80 e dei aula de natação, dei aula em colégio, aquela coisa toda. E arrumei um emprego no BADEP, que era a Associação dos Funcionários, era o coordenador de esportes, mas eu não estava satisfeito, eu queria era futebol. E apareceu uma oportunidade para mim ir no Curitiba como auxiliar. Eu fui lá, nem me atenderam, deixa o número do telefone aí e tal, aquela coisa de... Eu deixei o número do telefone, voltei frustrado, uns 30 dias depois, naquele tempo eu não tinha celular, deixaram um recado lá em casa, que tinha uma oportunidade nos juniores. Beleza, eu voltei. Tico uma perna, cara. Olhou pra mim, você tem experiência do futebol? Eu falei, cara, zero. Você tem algum projeto? Pô, andava com o negócio embaixo do braço, tá aqui, ó. Puta, que legal. Ele olhou e tal.
vai lá em casa à tarde, me deu o endereço, fui na casa dele e tal, mostrei. Resumindo, por eliminação, porque eu não precisava, né? O salário era mínimo, não tinha naquela época, 1988. E comecei em 88 no Curitiba, o Tico me deu essa oportunidade. Trabalhei em 88. Chegou no final do ano de 89, me chamaram para o profissional. O Tico, não, você não vai porque você não tem experiência. Eu falei, cara, meu pai falou um dia para mim, quando passar um cavalinho, você sobe nele e vai. Mas se você cair lá na frente, você levanta e vai para o outro. Era 88, final de 88. Final de 88. Rodolfo. E a gente chamava ele de Tico, porque o nome dele era Cleucir Santos. É. Melhor chamar de Tico. Melhor chamar de Tico. Cleucir, Cleverson, a turma toda. E aí, cara, é igual a tua família, né, eu tive a Oliveira? Também é felicidade assim. e fiquei 30 dias quase fazendo uma pré-temporada com o Krieger, falecido. Aí chegou o Edu Coimbra de treinador, irmão do Zico. Fizemos uma viagem para Chapecó, primeiro jogo profissional que eu fiz. O Edu ia trazer o Paixão, que era amigo dele lá do Rio. Terminou o jogo, ele virou para mim e falou, aquele cara que sotaque, cara, gostei de você, garoto. Não vou trazer mais o Paixão, você vai ficar comigo. E, Que legal. graças a Deus, a gente foi campeão estadual naquele ano. Exatamente. E aí, em 90, contrataram o Carpegiani e trouxe o Gilberto Tim, que era o meu ídolo como preparador físico. Você quer ser auxiliar ou você vai embora? Eu falei, não, eu vou ficar de auxiliar. E ali foi a melhor escola que eu tive, cara, com o meu professor Gilberto Tim, falecido. Que bacana. Gilberto Tim, né? Que craque. Ele jogou no Colorado. Eu até hoje, Jogou no Colorado. Colorado. Eu até hoje eu falo que o Gilberto Tim era gênio, porque nos anos 90 ele fazia o que a gente faz hoje. O tipo de trabalho que se faz hoje, ele fazia nos anos 90. Então eu aprendi muito com ele me ajudou muito. Ele me chamava de meu garotinho. Cara, eu trabalhava muito com ele. Eu, faz isso. Eu, queria aprender, cara. E ali foi. Passou 90, aí em 91 fui trabalhar com essa figura aqui, lá na Inter de Limeira. Que legal. Então, primeiro... Aí começou a desgraça da vida Não, dele. primeiro, Robson, seu pai me liga. Você quer ir pro Atlético Goianiense? Pô, Grande Valmir Gomes, um abraço pro Valmir. fui pro Atlético Goianiense. Cheguei lá no Atlético Goianiense. Homero Cavalheiro. Não, o Homero Cavaleiro tinha saído e o Celso Rota era o preparador do Homero. Aí cheguei lá no Atlético Goianiense, me apresentei. O treinador era o falecido Orlando Lelé. Eita. Maluco total. Resumindo, cara, fiquei acho que uns 6 meses lá, levei família, tudo empolgado, né? Atlético Goianiense. Mas o negócio não ia, cara. O Atlético Goianiense era uma draga, não é o que é hoje. Hoje é uma maravilha. É verdade. E o que aconteceu? O Levi teve um problema lá com o Guarani, lembra, Levi? Você ficou muito chateado. Sim. E o Robson era o preparador físico desse jogo. Curitiba e Guarani. Eu não lembro porque foram tantos problemas que eu tive, cara. Teve o problema da arbitragem. Aquela do Beto Zini, do Curitiba e Beto Guarani, Zini. semifinal da Série B de Exatamente. 2000 Aí- de 90, né? 91. O Levi não vai lembrar disso. Eu estava no Atlético Goianiense revoltado, comprei uma passagem lá, mandei minha mulher e meus filhos de volta para Curitiba. Estava lá, falei, eu vou embora também. Não dava, não tinha condições. Liguei pro Curitiba aqui, quem que atende o telefone? Ele. Ô, tal, o que você está fazendo? Eu falei, cara, eu tô aqui no Atlético Goianiense, não aguento Pera mais aí, ficar aqui. telefone fixo? Fixo. Ligou o telefone físico, Curitiba. fixo, Foi pra uma ver, coincidência. e o treinador atende. Ele entendeu? Ele falou para mim assim, ó. Eu trabalhava no Curitiba, eu fazia tudo. Inclusive, atendia o telefone. Ele estava saindo. Aí ele 24 falou, tô saindo do Curitiba, tô indo para Inter de Limeira. Você pode chegar terça-feira lá? Falei, tô dentro. Me apresentei. Olha E como levou, é que é a vida. e levou o Gerson junto, né? O goleiro. Como funciona, Não né? foi nessa? O Gerson foi para lá. E aí começou. Olha só. Tem uma sequência assim. É. E aí tem umas histórias, né, das nossas viagens de Limeira para Curitiba. De carro? De carro. Isso que o Gerson me falou, que ia ouvindo música. E ele só tinha mexendo. uma fita, que era do... Não, tinha uma fita e às vezes pegava o rádio de madrugada, né? Pegava um rádiozinho e tal. E esse aqui mexendo no dial do rádio direto toda a vida, como ele faz até hoje. E um de carro. De carro. E voltando. Às vezes ia de ônibus também. A gente pegava um ônibus lá meia-noite em Limeira, que vinha de Brasília, saía às 9 da manhã e ia bater em Porto Alegre. Você imagina como é que estava o ônibus já de meia-noite em Brasília. Era um cheiro horrível. E a gente vinha, né, cara? Vinha feliz da vida, chegava Vinha aqui. e o pior de tudo era felicidade. Era Isso feliz, cara. A gente era Passava feliz. rápido Não, a e gente chegava muito aqui de alegre, manhã,
passava o dia com a família, de noite pegava o outro ônibus para voltar para dar isso aí. treino na Inter de Limeira no outro dia, cara. E tudo bem, era legal pra cacete. A gente gosta. Como é que pode, né? Hoje mesmo, fazendo umas contas assim, olha, A imagina. gente não faria isso hoje, Viajar, né? claro, Viajar de ônibus, de As Curitiba. coisas vão evoluindo assim, mas não fez mal pra gente. Não, né? cara, Pô, era, sinceramente. sabe, ó, passava o dia com a família, a gente queria passar com a família, Sim. porque não, né? E era Foi bacana, muito cara, bom. a gente se divertia. Um dia ele brigou com o motorista do ônibus. Por quê? Não, porque o motorista do ônibus tá, realmente, posso falar um palavrão aqui, você está fazendo cagada. Naquela época, a estrada de Curitiba para São Paulo era pista simples. E o cara estava fazendo umas ultrapassagens meio perigosas e tal. Esse aqui foi reclamar, o motorista ficou bravo, parou num posto da polícia. O cara está reclamando aí. Aí tomou uma dura do policial, a gente falou, não, o cara tá fazendo. Aí, beleza, voltou tranquilinha, chegamos em Curitiba vivo. Imagina o ambiente. O ambiente não ficou nada pesado o ambiente dentro do ônibus. Mas os passageiros apoiaram também, porque realmente. Mas foi um negócio, uma história, né? Você. O Rodolfo, vou pegar o gancho que você falou do Gilberto Tim, né? Que ele fazia na década de 90, que a gente faz hoje. E aí queria perguntar para vocês, né? Qual que é a diferença da... Porque a gente vê as histórias, né? Quando o Frega era o preparador físico do Curitiba na década de 70, os jogadores tinham que subir Serra do Mar. o estádio, subir a serra. O Frega mesmo contou esses dias que fazia Não, dessas o com... Frega, Serra do Mar, lembra? o Frega pegava os caras, levava pra Serra do Mar, descia 3 km, largava os caras lá, os caras tinham que subir. Descer 3 e subir 3. Porra. Imagina, isso na década de 70. Daí foi anos 80, anos 90, a educação física, a preparação física veio evoluindo. Pô, hoje a gente vê os caras, eles estão só com elastiquinho, assim, paradinho, ninguém suando mais. Como é que é isso, Robson? O que acontece é o seguinte, como a gente está falando de muitas pessoas que deram impulso na carreira da gente, eu não posso deixar de lembrar do professor Luiz Roberto Matter, que me deu a primeira oportunidade como auxiliar da preparação física no Curitiba. Então, posso entrar nessa conversa? Vai. A oportunidade para mim ir para auxiliar do Matter, eu conhecia o Matter e tal, mas não sabia que o Matter era o rabugento. E na época eu estava com o Júnior, digo, eu prefiro terminar o meu ano aqui no Júnior e tudo bem, não quis ir para você. Foi quando você foi ser auxiliar do Matter. Então, porque eu me formei junto com a Denise, esposa do Matter, né? E nós estávamos em Guaratuba num projeto Viva Mais o Verão. E o Matter passou com a Denise. E aí a Denise... Trabalhei muito nesse projeto. Olha aí a Denise cumprimentou eu e a Viviane, né, minha esposa. Ficamos conversando um pouco e o Matter, zero conversa, né? Zero. E eu Normal. E eu tava naquela de idolatria com o Matter, porque o Matter era técnico da seleção paranense de vôlei, auxiliar da seleção brasileira, então preparador físico de futebol, então você fica até meio envergonhado assim de entrar numa conversa com ele. Aí a Denise falou, e você está fazendo o quê, Robson? Eu falei, não, estou no projeto aqui e depois não sei o que eu vou fazer. Daí ele segurou assim no meu braço, vai essa semana aí, quando você acabar, vai lá no Couto Pereira, quero falar com você. Daí ela falou que eu tinha jogado futebol, tinha tentado alguma coisa e tal. Vou falar com você. Depois, que dia, professor? Ele vai terça-feira. Aí fui na terça e já fiquei. Então foi ele que me oportunizou no Curitiba ser auxiliar temos dele. grandes nomes da preparação física aqui em Curitiba. Não, ele trabalhou com grandes, né? E eu não entendo como ele conseguiu isso, sabe? Sem falar. Tá? Eu não entendo. E aí a idolatria do Rodolfo com o Tim, né? Então o Tim é um profissional que marcou a época no Rio Grande do Sul, né? Na década de 70, 80. A década de 70, vamos fazer um apanhado geral da preparação física, né? Década de 70, notaram que alguma coisa podia ser diferente no futebol e acharam que seria com relação à preparação física. E tudo sempre é voltado para as Copas do Mundo. E na Copa do Mundo de 70, com a qualificação dos profissionais da seleção brasileira, Parreira, Chirol, Capitão Coutinho. É isso. Aí ia ser no México, fizeram treinamentos no horário dos jogos e fizeram treinamento em Teresópolis, que é aí que começou a história de Teresópolis com relação à seleção brasileira. E o método, a metodologia de você testar os atletas era através do teste de Cooper. Então, Robson, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Parreira também, né, no Atlético Mineiro. O que aconteceu? Naquela época, a base da seleção, o que era? Santos e Botafogo. E alguns jogadores do Grêmio, do Cruzeiro, só.
Piazza do Cruzeiro, Everaldo do Grêmio. Everaldo do Grêmio, o Félix do Fluminense. Eles levaram os caras para treinar em Guanajuato, fazer a pré-temporada, pré-adaptação à altitude, que era mais alto que a Cidade do México. E usava-se muito o método do Cooper. E aí o Brasil chegou voando. Era a tendência da época. Então né? o Parreira era um cara que eu me dei bem com ele, cara. A gente conversava muito, ele gostava e gosta de cozinhar. E ele morava no mesmo flat que eu morava, e ele fazia o jantar todo dia. Pô, pra mim era uma maravilha, eu nem almoçava, eu só esperava o jantar que ele fazia lá. E ele me ligava, professor, vamos jantar? Eu falei, vamos. Ele ia na cozinha do flat e fazia o jantar lá. O pessoal adorava ele. E ele aí começava a contar as histórias do Coutinho, do Chirol, lá daquela época de 70. E depois, em seguida, vieram o Inter numa fase áurea, né? Campeão de tudo, né? No Brasil e tal, e descentralizou a conquista dos outros lugares, né? E o que tinha de curioso assim no Internacional? Aí era o trabalho de força do Gilberto Tim, né? Daí década de 80 já veio Potência, né? Trabalhando velocidade, e depois nós somamos as duas, né? Nós, os preparadores físicos, né? Então Potência é da física, é força e velocidade. Então força da década de 70, 80 velocidade, então a década de 90 foi Potência, né? E a Potência é hoje das valências físicas principais da atividade. Os anos 2000 começou com o elastiquinho, né? Trabalho funcional, coordenativo, cognitivo. E agora a metodologia integrada, que é o que o Rodolfo falou, que antes você só fazia o trabalho de exercício resistido, que é a musculação, você só fazia dentro da sala de musculação. Hoje você trouxe isso para o campo para fazer um aquecimento, para fazer uma transferência depois com os técnicos, né? Então você conseguiu fazer um apanhado, né? uma seleção do que aconteceu até então, e com a anuência dos técnicos, né? Muitos técnicos, você tinha muita dificuldade de introduzir o teu trabalho para os técnicos. Como, por exemplo, a geração do Levir. O Levir era um profissional formado em educação física, ele sabia da importância. Então nunca teve problema nenhum com nenhum preparador físico, né? Mas eu tenho certeza que o Rodolfo teve problema de metodologia com diversos profissionais. E agora chegou nessa integração dos trabalhos. Então, não só o elastiquinho, mas o trabalho de musculação, de exercício resistido veio para dentro do campo, o que facilitou sobremaneira a condução de todo o trabalho. Então, por que eu falava que o Tim era gênio? Porque o Tim já trabalhava força e velocidade. Porque o que é a potência? A potência é força com velocidade. A fórmula da potência por força vezes velocidade. É a potência. E ele já trabalhava, Robson. Eu me lembro que a gente foi fazer uma pré-temporada no Chácara do Santa Maria lá. Ele, naquela época, o top era o gladiador. Era um aglomerado de gladiador e alguns pesos livres. Cara, ele quebrou a parede do vestiário do Curitiba ali para levar para o gladiador para Santa Maria. E eu ficava lá dando trabalho de força para os jogadores. A gente levava para o campo umas caixinhas para fazer salto e tiro curto. Pliometria. Salto e tiro curto. Pliometria e tiro curto. E, cara, eu comecei a usar isso depois nos clubes que eu fui passando e fui levando, cara. E hoje eu continuo. Algumas coisas eu faço daquele tempo ainda, cara. E ainda tenho resultado. Me lembrei de outro profissional que trabalhou muito tempo com o Levir, né? Ele sempre levava uns taquinhos assim, Betinho, o Beto Ferreira. Beto usava os taquinhos depois saltinho. O Beto fenômeno também. E vocês trabalharam recentemente com 2 treinadores, cada um com um, né? Que é da nova geração aí também, de Curitiba, né? Que você trabalhou com o Alex no Avaí e você com o Matheus Costa no Operário. Trabalhei com o Matheus Costa em 2 times, no Paysandu e no Operário. Nova geração, cara. É bem diferente dos treinadores antigos. Eu sempre falo para eles, vocês têm que ter um pouco mais de coragem para fazer o que esses caras fazem às vezes. Eles às vezes ficam meio assim, entendeu? Trabalhei com o Alan Al também. No CRB, né? Também aqui de Paranaguá, na verdade. São bons treinadores, eu não posso falar do Alex, que eu nunca trabalhei, só conheço como jogador, mas o Matheus e o Alan são bons treinadores, têm um futuro bom e estão aí no mercado, né, cara? Sim. Eles têm que batalhar. Suando a camisa, literalmente. Tem que suar a camisa para... O Alan até está num estágio um pouco superior ao Matheus, porque já subiu. Começou antes também. Cuiabá começou antes. Estava agora lá no ABC, né? Fez um trabalho bom no CRB também, que eu trabalhei com ele no CRB.
Mas são bons treinadores, são os paranaenses aí que estão no mercado. E como é que foi lá no Havaí, Robson, com o Alex? Foi muito bom. O primeiro trabalho profissional do Alex. Né? A gente vem conversando sobre a definição da carreira do Alex faz muito tempo, né? O Alex é um amigo particular e sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? É só ver, ele abre a boca, sempre sai alguns pontos de polêmica, mas muitas verdades do futebol bom. E muitas verdades que poucos falam, né? E eu estava ainda na seleção da Arábia, ele estava lá no Fenerbahçe e nós trocávamos ideia porque ele falava que ele não concordava com a metodologia que estava sendo colocada naquele momento lá no Fenerbahçe e ele trocava ideia comigo, com o Paixão e com o Melo. E daí ele falou, um dia eu vou trabalhar com futebol, não sei se eu vou ser gestor, o que eu vou ser e tal. E quando ele definiu para a área técnica, ele já queria pegar um time profissional, né? E eu sugeri, e mais algumas pessoas também, que ele pegasse a mão com um time que ele pudesse desenvolver o trabalho durante um bom tempo. Então, categoria de base, alguma coisa assim e tal, né? E surgiu o São Paulo, que o São Paulo Sub-20 não é categoria de base, é profissional, né? Ele listou aqui para nós outro dia, dos jogadores que passavam pela mão dele, a metade já estava tudo encaminhado. Ontem jogou todo mundo, né? Jogaram contra o Fortaleza. Beraldo falou, então... E ele tem, a favor dele, ele tem uma comissão técnica, que é uma comissão técnica muito interessante, né? Que é o PC, que é o PC Oliveira, que foi um técnico campeoníssimo no futsal. E a ideia do Alex é colocar o futsal dentro do futebol de campo, né? E um segundo organizador de trabalho, que o professor João Paulo Cavalcante também, fenômenos, né? Então, o Alex tem a seu favor ter jogado e ter aproveitado muito dos bons profissionais que ele trabalhou, né? Então ele tem ele saiu na frente com relação a alguns profissionais, né? Eu vou citar até o exemplo do professor porque é professor de educação física, do Anderson Moreira. Quando eu trabalhei, o Anderson era bem verde quando eu trabalhei com ele no Goiás, né? E o Alex, num comparativo com o Anderson, está muito na frente, né? Então essa nova geração, o Rodolfo colocou bem, ela tem que ter audácia, coragem, né? E não só pensar que o trabalho de periodização tática vai dar o resultado final, né? Então, escutar muito os mais velhos, né? Qualquer detalhe, qualquer entrevista, uma entrevista do Levir é uma aula de futebol. Então, você tem que ter esse discernimento para aproveitar e jogar para dentro do campo depois. Rodolfo, você trabalhou muitos anos no Japão com o professor Levi, lá no Cereço Osaka, lá, né? Foram quase 6 anos, né, Levi? Que saudades, hein? Cara, saudades. Olha, muita saudade. Pelo menos nós trouxemos um restaurante japonês. E você trouxe o que de lá? Azuki. Cara, eu trouxe a saudade, cara. Trouxe a saudade. Eu tenho muitas saudades de lá. Que povo bom, né? Deixei muitos amigos lá. Até hoje eu falo com alguns lá. Principalmente o nosso grande intérprete, Gandhi, né, Levi? Nossa. O Gandhi, uma vez por semana, cada 15 dias, eu troco umas mensagens com ele, converso no WhatsApp com ele. E o Japão é uma maravilha, cara. Se o cara me faz assim, eu vou nadando. E teve algum problema com língua, cultura? Não, cara, problema com língua, nada. Curiosidade? Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Claro. O único problema que o brasileiro pode ter no Japão é um problema com a educação. Realmente. A gente passa vergonha lá. A gente passa vergonha com alguns brasileiros mal educados que vão lá, né? Pronto, claro. Porque é assim, cara, o japonês adora brasileiro. Eles tratam a gente muito bem. Eu não tenho reclamação nenhuma. A única coisa que aconteceu lá é que eles fizeram um cacaca comigo uma vez, cara. No último ano que eu fui para lá, eu fiquei preso. Porque eu renovei o meu visto lá e eles falaram que eu tinha 30 dias para ficar lá. E eu vim para o Brasil, marcaram minha passagem. O que aconteceu? Eu cheguei um dia depois do meu visto já tinha vencido. Entrei lá, o guarda-roupa... Fiquei preso, cara. Lógico, não tinha visto, estava vencido. Aí bota um aparelhinho aqui, o policial lá, o aparelho do tradutor aqui, eu aqui. Eu respondi, eu tenho emprego, eu tenho casa, eu tenho tudo aqui. Você vai voltar? Eu falei, não quero voltar. Então você tem que assinar aqui. Assinei. Aí o cara falou, mas pode durar 90 dias o processo. Eu falei, desses 90 dias o que eu vou fazer? Você vai ficar preso. Cara, aí eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, ficar preso 90 dias aqui.
Bom, beleza. E eu peguei brasileiro, né? E não podia ter contato com ninguém? Não podia. Eu peguei meu telefone e botei na meia, velho. Brasileiro. Botei na meia, me botaram numa cela. Um monte de gente ali, no corredor. Uma cela. Não, eu tô pensando isso aqui, Rodolfo. Se coloca no lugar do Rodolfo. Cara, pô. Quer dizer, você Eu tá passei. no Japão, cara. Você não consegue falar Não. com ninguém. Aí, Louco. cara, eu peguei, fui pra cela. Veio uma policial até simpática, japonesa, perguntou se eu queria alguma coisa. Eu fiz, eu tô com fome. Aí ela trouxe um sanduíche, um negócio pra mim. E aí eu passei a mão no telefone e liguei pro Gandhi. O Gandhi falou, não, quem tem que resolver é o Akira. Ah, é o Akira? O Akira, a gente apelidou ele de japonês baiano, porque o bicho era ligeiro, baiano. Ele tinha resposta pra tudo, só que não resolvia nada. Eu falei, Akira, deixa eu falar com o Akira. Liguei pro Akira. Akira, é o seguinte, cara, eu tô aqui preso. Não tenho culpa de nada. Vocês erraram, vocês me deram a passagem. Eu cheguei um dia depois do meu visto vencido. Vou te falar uma coisa. A partir das 6 horas da manhã vai me dar um ataque de loucura aqui, cara. Eu vou começar a dar porrada na parede e quebrar isso aqui. Vocês vão se incomodar comigo aqui, porque eu sou funcionário de vocês. Porque eu sei que você é folgado. Não, amanhã eu vou resolver. Eu falei, então a partir das 6 horas, se você não estiver aqui às 6 da manhã resolvendo o meu problema, cara, vocês vão ter problema daí. Aí eu vou dar problema para vocês. Bom, desliguei o telefone, liguei para minha mulher, aí me deu um ataque de choro, cara. Pô, foi, era uma luz, deitei naquela maca, um banheiro. Eu tô preso aqui por quê? Não fiz nada, não cometi crime, não fiz nada. Bom, resumindo, chegou cedinho, cara, a japonesinha me chamou para mim ir embora. A Akira tava lá me esperando. Agora eu não quero mais ir embora, agora eu quero ficar. Cara, aí tive que passar de novo na alfândega, abrir a minha mala todinha. Os caras viraram a minha mala. Então, tudo bem, passei como tipo se eu tivesse levado droga, alguma coisa. Eu tava querendo entrar como. Como é que eles chamam de. Sei lá, entrar como. Mula no Japão, sei lá. Bom, foi a única coisa que me deu raiva no Japão. Raiva não, passei por esse perrengue. Aí dormiu uma noite lá na cela. Dormi uma noite na cela no Japão. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Fora disso, cara, tranquilo. Não tem... Mas isso cabe, eu te digo, não cabe num livro? Claro, Mas então, a Rodolfo tem que escrever um livro. Tem. Pode uma ver, noite na legal. cela. Uma noite na cela do Japão. Vai dar um capítulo já. Pois é. Igual o Lobão. Alô, galera da 11. E tem aquela história do jogo contra o Manchester, que você ficou louco com o nosso volante lá, tá lembrado desse jogo? Não? Com Inui, né? Com Inui, né? Não, o volante era. Como é que era aquele volante grandão? Fale, o que aconteceu? Não, a gente jogando com o Manchester, ganhando do Manchester, porra. Ganhar do Manchester não é negócio todo dia que se ganha. Uma falta pra gente, finalzinho do jogo, o árbitro já estava querendo apitar para acabar o jogo, falta pra gente, volante japonês, né? Bater rápido a falta. Pô, nós estamos ganhando o jogo, tal. Faz uma serinha. O que aconteceu? Bateu errado, os caras roubaram a bola e empataram o jogo. Esse aqui queria matar o volante. Porra, eu ia ganhar do Manchester. Olha bem, olha, acho que é bom, acho que é fácil trabalhar no Japão. Pelo menos não perdeu pro Manchester. Ficou no empate. Mas não perdeu. E Mas era o momento, o Manchester tá voando, é o principal clube do mundo, eu acho. Não, o Manchester, pô, os caras estavam... Foi bem. Mas foi uma história engraçada. E a outra história engraçada, você vai ficar puto. E Tito Suité é calma. E Tito Suité é calma. Tito Suité. Olha bem. Calma. Tito Suité. Pô, Tito Suité. Tito Suité. Pô, você tem que... Você vai falar calma. Você vai falar calma, calma. Você não fala, você vai falar calma. E esse aqui... E Tito Suité. E Tito Suité. E Tito Suité, caralho, porra. Tito Suité só pra vocês, não pra mim. O japonês olhava pra ele, porra, os caras... Eles não entendiam. Não entendiam nada. O Robson, e você quando trabalhou na Arábia Saudita, você teve em Singapura, quase foi preso também ou não? Quase não fui preso, mas quase fui preso não, mas quase paguei multa. Pagou os pios no chão? E lá na Arábia também, antes de ir para a Arábia, eu passei por uma imersão com alguns amigos aqui que são árabes, né? Então eu tinha uma noção básica de inglês. E eu falei com alguns profissionais que trabalharam lá e eles falaram que chama mais atenção você saber algumas palavras árabes do que o inglês que 70% da população domina. E aí eu tive essa imersão, né? E num dos primeiros treinos, eu me lembro, eu falava assim para eles, pô, lá, e os caras paravam.
Aí o intérprete gostava de mim, assim, ele falava, pô, você já dominou, você toma conta deles e tal. E aí eu peguei e disse, pô, mas e daí? Lá, e Tito Cité, lá. Pô, aí daí eu chamei o Saiu, que era o nosso intérprete, né? Saiu, por favor. Pô, tô pedindo pros caras ir lá. Não, professor, lá é não aqui. Daí os caras iam, daí paravam. Não. Mas nós estávamos numa intertemporada em Singapura, o melhor lugar do mundo. Depois de Curitiba. Aí tinha o CT era do Niigata, lá do Japão. Uhum. O Niigata tinha um CT em Singapura. E, pô, não tinha um papel no chão, não tinha uma grama um pouquinho mais alta. Era um espetáculo, né? E era muito úmido lá. E na Arábia era muito seco. E nós chegamos para intertemporada. E os horários tinham que respeitar os horários de oração, né? Então nós queríamos fazer 2 períodos, então o que nós íamos fazer? Na primeira oração, 5:30 da manhã, quando o sol nasce. Então faria o sol nasceria e a gente já faria o treino. E aí os caras dormiam até a hora do almoço e dormiam até a noite para a gente só fazer o segundo treino à noite. E nós chegamos lá com a boca muito seca e tal, e aí começou a falar e coordenar e comandar e costume, hábito, né? Daí cuspia no chão e tal. E tinha um rapaz lá que entendia português. E no final do treino eu vi que ele estava lá e queria falar comigo e tal. Aí ele falava assim, prof, uma coisa só, prof. Eu sou fiscal de Singapura. Então, aqui, o que você não pode carregar copo na rua, você não pode carregar comida, você não pode nada fora da calçada. E o senhor estava cuspindo no chão, o treinador estava cuspindo no chão, é $25 por cuspida. Então não pode e tal. Então tá, eu vou mentalizar e tal, e não vou. E tem esses $25. Vai sair vai sair no prejuízo. E isso é a realidade, né? Então não tem aquelas varandas fora do restaurante, né, que você fica ali, não tem lá, não pode ter, porque ali pertence à rua, então você não pode comer nem beber ali, então você não pode sair com um copo na rua, você não pode nada, é limpeza. Eu tenho um amigo meu, reciclagem. O Rodrigo Aires, o Nenê, ele morou anos em Taiwan, e ele falava que Singapura, Taiwan e Japão, né, Tóquio especificamente, onde ele teve, são os lugares assim, ele fala assim que você vê a cultura, o desenvolvimento de um povo como ele trata o seu lixo. E aí ele cita essas 3 cidades que é a destinação do lixo, né? Era incrível. No Japão você tem lixeira, né? Porque realmente, se você jogar na lixeira, alguém tem que pegar o teu lixo e dar o destino final. Então você que tem que levar para casa e... Não, no Japão você não tem lixeira na rua. Exemplar, né? Exemplar. No meu prédio, chegava o caminhão do lixo, cara. Você podia passar o teu lenço no caminhão, de tão limpo que ele era. Sério? Legal. O cara chegava, a gente separava todo o lixo, chegava o cara com o caminhão, luva branca, encostava ali, tchau, ia embora. E falar em treinamento, nosso pré-temporada em Miyazaki, lembra? Miyazaki. Puta, cara, Miyazaki foi criada para ser a Miami do Japão. Cara, campo de golfe, hotel e tal. E o campo era público. Uhum. Era da prefeitura. Sacanagem, cara, que nem essa mesa aqui, ó. E a gente levava a nossa sala de musculação para lá, lembra? A gente treinava de manhã, à tarde o caminhão pegava a sala de musculação, punha no navio, o navio saía de Osaka, de manhã ele chegava em Miyazaki, a gente saía de manhã de Osaka e chegava meio-dia. À tarde a gente ia para o campo, estava montada a tenda e a sala de musculação já estava montada do lado do campo. Eu deixava cronômetro, deixava tudo ali. Era um parque, cara. Ninguém mexia em nada. Incrível. É um negócio assim que... Por isso que a gente tem saudade, cara. Você foi para lá, você viu? Fui a convite do Caio Júnior, né? Quando ele estava no Vissel Kobe. Aí fiquei lá uns dias, daí fomos jantar. A gente foi jantar. Era aniversário da Dona Marília em Osaka, a gente foi na churrascaria. Foi uma noite divertida. Barbacoa. O Robson, mas às vezes o preparador físico também tem que fazer o papel, você me contou um dia lá no Sampaio Correia, você que tinha que pagar o salário, o bicho da galera. Como é que era o pacote de pão? Conta essa aí pra nós. Tem alguns lugares que a gente passa que marcam, né? Que marcam de maneira especial. O seu Aurino era o supervisor. E o seu Aurino, ele tinha muito medo, assim, de contato com o atleta, né? E foi o primeiro, eu acho que foi o único clube que eu recebi
E não tinha nem que assinar Recibo. papel, não tinha nada. E chegava na hora, no dia de fazer o pagamento, nós íamos todos para casa do atleta. E o senhor Aurino estava lá e ficava muito nervoso, que tinha muito atleta e tal. Depois disse, senhor Aurino, se o senhor quiser eu posso lhe ajudar e tal. Ele pegou e disse, não, então eu que vou te ajudar. Eu vou organizar a fila e você fica contando o dinheiro aqui e fica pagando os caras. O pacote é pão. Não, um pacote de pão, esses que vai em panificadora, esse papel pardo. E chegava aquele pacote desse tamanho e tal. Então eu tinha. Imagina se eu tivesse errado com algum jogador. Já tinha o desgaste com ele no dia a dia de treino, ainda pagar errado. Mas foi espetacular. O Levi tem uma história parecida. Na verdade, o Levi nunca quis contar essa história, nunca contou essa história, mas o Domênico, amigo do Levi, amigo teu, amigo meu, amigo teu, ele acabou contando essa história lá em Minas e ela tá repercutindo em redes sociais e tal. Vou pedir pro Franklin jogar no ar aí. Vamos lá, ó. Ganhamos a Copa do Brasil em 2014. Ele pediu o prêmio dele na frente e todo mundo ficou, pô, vai ganhar o prêmio na frente, vai ganhar o prêmio na frente. Pegou o dinheiro vivo, botou em cima da mesa, me chamou e falou assim, Domênico, eu queria uma lista com todos os cortadores de grama, faxineiros, cozinheiros aqui do CT. Aí chamamos o Carlos Alberto, supervisor, o Carlos Alberto veio com a lista, 150 pessoas, 100 pessoas, não sei lá quantas pessoas tinham, 80. Ele botou aquilo que foi dividido dentro dos envelopes, com o nome, Rodrigo, Fael, parará, 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 e chamou um por um dentro da sala dele e falava assim, Rodrigo, a gente ganhou a Copa do Brasil, mas porque você colaborou com isso, sem saber que estava colaborando. Quando você vinha e cortava a grama, e deixava a grama baixinha pra gente treinar, e cuidava dela com carinho, todos os funcionários, e eu aqui assistindo, choraram. Entravam numa porta e saíam na outra, entravam numa porta e saíam na outra. Funcionário com 1.500, com R$2.000, com R$2.500, R$3.000, ele pegou os que ganhavam menos e deu mais. Aqueles que ganhavam um pouquinho mais, ele deu um pouco menos. Então ele foi, inclusive, justo na divisão. É uma salva de palmas. Sensacional. Eu estava lá nesse dia. E vou te contar mais uma história. Lembra do seu... Nossa. Aquele moreninho? Seu Du? O seu Du. O seu Du falou pra mim um dia, pô, tenho saudade do seu Levi. A minha casinha lá, eu fechei com vidro, tudo com aquele bicho que ele me deu da Copa do Brasil. Que bacana, né? Sabe, o seu Du, cara, e mandaram embora ele, sabia, né? Na época da pandemia lá, que deu aquele todo lá. Mas era, cara, esse cara aqui foi fera. Na sua Minas vão marcar de tomar um café lá na casa dele. Porque logo depois que eles ganharam a Copa do Brasil, eu fui trabalhar, porque o Carlinhos foi pra China com o Cuca, lembra? Aí eu fui trabalhar com vocês lá. Então eu tava lá no dia que você fez essa divisão, foi um negócio que, cara... Mas eu me emociono, né? Não, mas é emocionante mesmo. Esse cara é fera. É porque, nossa, não tem preço assim essas coisas, viu? E é assim, cara, não os tem preço, caras... é uma coisa de... Os funcionários te adoram, né, até hoje. Os que estão lá, né? Os caras adoram esse cara. Eu sigo assim muitos conceitos de vida, né? E um dos meus conceitos, ensinamentos de vida é da minha avó, né? Com relação à caridade e tal também, né? E o Levir, o Alex, naquele lance com a ginasta também, né? Então eles não... a gente quando faz caridade não precisa divulgar, né? É verdade. Aquele do Alex também nunca tinha sido contada, aquela história. Coincidiu de num restaurante eu conhecer o marido da ginasta e ele me contar essa história. Você veja, e daí essa do Levir também, sensacional. Isso daí é bater palma de pé. Legal. Eu acho que nós estamos bem preparados fisicamente, porque o papo foi assim, ó, tudo rapidinho. O Rodolfo, bom, primeiro eu quero agradecer a tua presença, mas também deixar suas últimas palavras, e eu tenho certeza, também gostaria de perguntar aí, você foi uma inspiração aí no futebol para os seus filhos, né? Porque você tem o teu enteado, o Cássio, que é preparador de goleiros, e agora também o Thiago, que está de preparador de goleiros do Curitiba, voltou para o Curitiba, né? E o Rafael, que é atleta. O Rafael, você não conhece, o Rafael ele é triatleta. O Rafael, vou contar rapidinho para vocês, ele era muito amigo do Juraci Moreira, vocês já devem ter ouvido falar. Eu acompanhei o Juraci no Pan-Americano de 2007, na Olimpíada fez 4 Olimpíadas,
E eles eram amigos, a minha esposa, né, porque eu trabalhava no futebol já, carregava eles para cima e para baixo para fazer prova. E o Rafael queria ser engenheiro, e é engenheiro, né? Se formou em engenharia. Então ele parou de fazer e foi formar. E o Jurassico seguiu a carreira. Depois que ele se formou, a vida melhorou para ele. Hoje ele faz Ironman, já fez no Havaí, tem uma vida boa, porque não tem filho, não tem nada. Então ele faz prova, a maratona de Chicago, essas coisas todas. Ele se programa no ano, 1 ou 2 provas fora ele faz. Esses dias ele foi pedalar em Barcelona, lá na Espanha. Que legal. Que ruim, né? E o Thiago queria ser goleiro, começou no Curitiba, personalidade forte, puxou pelo meu pai. O Thiago não leva um desaforo para casa, às vezes é ruim para ele. No Curitiba ele era atleta, tal, júnior, só que era assim. O treinador de goleiro levava para correr 3 voltas do Barigui, 9 quilômetros. Ele, porra, eu sou goleiro, cara, não preciso disso. Quando chegou na Funil aqui, não, o cara é chato, tchau. Chegou em casa chorando. Falei, cara, vai fazer educação física que se um dia eu tiver uma chance, uma oportunidade, eu te coloco no futebol. Em 2004 eu estava no Atlético, o coordenador da base... Com o Levir. Com o Levir. É. O coordenador da base me pergunta, pô, você conhece alguém que tem uma pouca influência de inglês? O Atlético fazia umas clínicas para os meninos que vinham de fora, que precisa de um treinador de goleiro que possa... Pô, meu Thiago, eu sempre fiz para estudar inglês e tal. Ah, e traz ele aqui, eu sei, só que é meu filho. Não tem problema. Ficou 8 anos no Atlético. E aí seguiu a carreira dele. A história que ele saiu do Atlético eu não posso contar aqui, porque foi terrível. Ele brigou com um português lá. Então eu vou chamar ele, vou convidar ele para uma próxima. Eu não sei se ele... Eu não sei se... episódio ele conta para Cara, nós. Tem história para contar, é verdadeira. Ele tem né? história para contar, cara. Ele tem história para contar, pô. CBF, pô. Ele Tava na Copa do Mundo agora, né? ele trabalhou com o Marcão, de treinador de goleiro, o Marcão auxiliar com um português que já saiu de lá. E salvaram o Guaratinguetá naquela época lá. E terminou o campeonato, o português chamou ele, o Marcão, e falou, eu não confio em vocês, não quero mais você na comissão. Adivinha para onde que ele mandou o português. Depois ele te Para conta. Portugal. Para Portugal. Mandou ele tomar Portugal lá. E saiu, pediu. Não, nós vamos dar as férias para você. Ele falou, não quero férias, eu vou voltar aqui de férias, vocês vão mandar embora. E daí foi seguir a vida dele, foi pro Bahia, pro Vasco, e graças a Deus ele está encaminhado. O Cássio também, você já conhece bem a história. Sim, trabalhou com a Então, gente são- no Curitiba. trabalhou no Curitiba. Fizemos um trio bom ali, eu, Robson e Cássio. Eu imagino. Tchau, tchau, tchau. Enfim, eu acho que servia de inspiração, sabe? E graças à mãe, né? Porque a mãe foi pai e mãe para esses meninos aí, que carregava eles para cima e para baixo, porque a gente no futebol, você sabe, né, Robson? Você não tem tempo de ser pai. Isso eu senti muita falta. Por isso que eu quero ser um avô melhor do que eu fui para os meus filhos como pai. Mas é uma grande inspiração, ele levou todo mundo para o esporte, principalmente. Eu agradeço o convite, né? E a gente tá aí, né, Robson? É isso Vamos aí. aí no nosso dia a dia aí. Legal. Beleza? Robson também, né? Pô, o pai do e Robson... mas só uma parte aqui. Quero aproveitar que esse cara está aqui. Eu quero fazer um agradecimento. Já falei para ele uma vez, mas eu agradeço porque muito do que eu tenho na minha vida, do que eu fiz, eu sou grato a ele. Que me deu muitas oportunidades. Bacana demais. É mole? Eu pensei que ele nunca ia agradecer, sabe? E agradecer em público, Mas foi é melhor mesmo. ainda. Mas que legal, o Robson também tem um Mas, carinho muito grande pelo pai do Robson, Valmir Eu também. Gomes, jornalista, uma inspiração. E recentemente agora eu escrevi a biografia do Caio Júnior, que eu vou lançar nos próximos meses. E quando estava começando, ele falou comigo, ele falou, Adriano, só cuide uma coisa, você vai escrever uma biografia, você tem que contar a história dele, não fique só massageando, não conte só a parte boa, entre nos problemas dele e tal. E aquilo aí foi muito importante para mim, porque depois que eu falei com o Valmir, eu fiz mais de 100 entrevistas e eu fui buscar as histórias pesadas, as boas, enfim, contar realmente essa história do Caio, e em breve vocês vão poder ver que a gente vai lançar, acho que em novembro, dezembro sai o livro. E vamos divulgar também. Obrigado pelo carinho com a família, né? Com o pai. O pai é inspiração, né? Idolatria. O pai acho que o seu Francolino, ele achava que o Levir não trabalhava, né? Porque ele não trabalhava. Então, essa incomodação com o atleta, com não sei o quê, não, isso aí não é trabalhar. Não, isso aí não é. Ele no táxi e eu jogando bola. Imagina. E aí o pai também tem tem esse carinho com relação à profissão, né, e com relação aos profissionais do futebol, porque ele sabe o desgaste que é. E que bacana que ele passou essa ideia, né, Adriano, porque eu acho que as biografias que eu tenho lido, elas marcam
por mostrar a totalidade do ser entrevistado. É um ser humano como a gente, né? Todo com Exatamente. seus erros e acertos. Exatamente. Ontem o Ramires me convidou para ir lá no Zico, né? E eu não conhecia o Zico, eu tremia porque é negócio de idolatria mesmo, estar perto de quem você não acredita, você não consegue tocar, você não acredita, assim. Que figura, né? Fantástica. Você falou do Iduzinho aqui, eu falei, a família é o sangue bom, essa família. Viu? Eu te agradeço pelo carinho, agradeço a todos pelo carinho com meu pai, com a família, né? O Rodolfo foi muito feliz falando que a mãe cuida dos filhos enquanto a gente trabalha, né? E a minha esposa também, né? É professora de educação física também. E eu procuro ser pai nos mínimos detalhes. Tanto é que o Matheus está aqui do meu lado. Grande Matheusão, gente boa demais. Está aqui do meu lado. O Lucas não está porque está trabalhando e tal. E o Matheus hoje não trabalha. O Matheus está de folga hoje, né? Porque senão ele estaria trabalhando também. Então, esses detalhes que valem a pena, né? Valem a pena os 581 jogos no Goiás, vale a pena os 551 no Coxa, vale a pena essa carreira maluca de cada dia estar num lugar, né? De alguns lugares não receber, alguns lugares receber atrasado, alguns lugares promessas, mas as amizades que são eternas no futebol. E eu também faço aqui são um agradecimento, né, ao Levir, que eu trabalhei com ele no Curitiba e principalmente por ele oportunizar para grandes amigos meus trabalhar na brilhante carreira dele, né? Essa é uma. E a segunda, Adriano, é com relação a você. Parabenizar pelo podcast, tá muito agradável, né? Quem vem participar não sente que está conversando com você numa mesa de bar, tomando uma bendicta, e isso eu só tenho a agradecer a oportunidade, a presença de estar num dia tão especial com Rodolfo, Levir e você. Que legal, obrigado. Professor, dá aquele tchau para os nossos amigos aí. Pois é, eu só me resta agradecer mais uma vez, né? Mas agora a despedida, né, que o Robson fez, ela foi tão boa que eu não tenho o que falar, sabe? Eu não tenho o que falar. Salve a amizade. Tá, faça as mesmas coisas que ele falou, o Robson falou, tá? É isso aí. Obrigado. Mas realmente foi um prazer participar mais uma vez. E espero que a gente se encontre em breve, né? Com certeza. Porque resenha nunca acaba. É verdade. E é isso aí, celebrar a amizade. Ontem à noite eu estava com vários amigos coxas brancas lá em casa fazendo churrasquinho. O professor Levir nos contemplou com a presença, com boas histórias e a gente se divertiu muito. Mas valeu, minha gente. Esse é o programa O Outro Lado da Bola, uma parceria com o Bem Paraná. Estamos aqui no estúdio do Bem Paraná. Tem o apoio da Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes, e também do Tempero de Minas, o melhor restaurante mineiro de Curitiba. E fique ligado aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, depois nos shortzinhos lá, que eles estão bombando. Valeu, gente, até a próxima. E Franklin, muito obrigado aí pelo suporte técnico. Aquele abraço.